Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima sexta-feira para a glória de Deus. Um lindo dia que Deus preparou para nós, amém? Vamos à palavra de Deus, então. Hoje, amados, tem uma palavra de Deus para a nossa vida. Abre lá a sua Bíblia no livro de Êxodo 14, né? Vamos falar de perseguição, né? Da perseguição dos egípcios ao povo de Deus, aos israelitas, amém? Amém. Então, 14, Êxodo 14, vamos, né, deixar que Deus lute as nossas guerras, amém? Esse é o tema de hoje. Deixe Deus pelejar por você, amém? Amém. Então, vamos louvar. Tu verás a glória de Deus, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Toma posse do louvor, queremos ver a glória de Deus se manifestar no nosso meio, amém? Amado Deus e poderoso Pai, graças te damos, Senhor, por nossas vidas, por mais esse dia abençoado. Abençoamos já o dia do irmão, da irmã, o nosso dia, Pai. Que o Senhor venha nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal, de tudo aquilo que vem para abater o teu povo, para entristecer, para tirar o fôlego. Em nome de Jesus, Pai, renova as forças, renova a fé, que eles possam crer que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus de poder, em nome de Jesus. Vai livrando das contendas, das divisões, das perseguições, das ações malignas, dos demônios, em nome de Jesus Cristo, repreendendo a fúria do inimigo contra a vida dele, contra a vida dela, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Amém. Amém, amado? Amém. Vamos então à palavra de Deus, lá no livro de Êxodo 14, que fala da perseguição aos egípcios. A palavra de Deus diz assim: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se, né? E tem outras versões que falam: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Eu particularmente gosto dessa, né? O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Amém? Mas
a palavra de Deus hoje traz uma mensagem, né, para nós. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Amém? Isso traz, né, na nossa lembrança, na nossa mente, de que nós temos um Deus que peleja as nossas guerras. Então, comece declarando que essa guerra não é minha, essa guerra é de Deus, amém? Essa guerra que eu estou passando, esta guerra que está acontecendo, não é minha, ela é de Deus. O povo de Deus estava, né? Eu ia dizer lutando, mas o povo de Deus estava mesmo, era sendo açoitado, perseguido, né? Pelo faraó, que tinha, né? Óbvio, os seus cavalos, os seus carros de guerra. Era um arsenal de guerra potente, tinha os seus cavaleiros. Mas a Bíblia fala, né, no livro de Salmos, que nós temos que confiar no nosso Deus, não nos nossos carros, nem nos nossos cavalos, não é na nossa força, na potência dos carros, dos cavalos, dos cavaleiros, porque Deus, ele é mais poderoso. Mas aqui nesta situação, o povo de Deus se viu ali sendo oprimido, né? E Deus endureceu o coração do faraó e o faraó queria perseguir. Ordenou que o povo fosse ir adorar a Deus, fosse sair do Egito, mas faraó se arrepende e quer continuar perseguindo, embora Deus tenha mandado pragas, embora Deus tenha, né, liberado diversas pragas que atacaram a saúde, atacaram os rios, né, a morte dos primogênitos, e nada fazia com o coração daquele faraó amolecesse. O faraó queria mesmo era perseguir o povo de Deus, queria dar ordem ao povo, não queria que o povo fosse adorar, não queria que o povo fosse em direção à terra prometida, não queria que o povo recebesse as bênçãos e as promessas de Deus. E Abraão liderava aquele povo, né? E Abraão sempre em oração, buscando a Deus, e faraó perseguindo. Mas o povo consegue ir para o deserto, o povo consegue ir em direção ao deserto, fugindo, mas o povo dá de encontro, né? O povo chega lá na frente do mar, da travessia, e o povo desesperado, caminhando no deserto, o povo já cansado, e o povo olha para trás e vê que o faraó não desistiu de perseguir. E nesse momento o povo se apavora, o povo se desespera, né? Porque a perseguição era grande, o povo olha para aquele mar e diz: agora, Moisés, tu nos trouxe para morrer aqui, nesse deserto, nos fez andar, nos fez caminhar até aqui, né? Para que nós morrêssemos aqui, será que não tinha túmulos lá no Egito para nós? E Moisés, ele para orar, para perguntar para Deus o que fazer, e Deus diz para Moisés que o povo marche, que o povo continue, que o povo não pare, porque quem estava pelejando por eles era Deus. Então, meus amados, a palavra de Deus, a resposta, né, que Deus dá para Moisés é que diga que eu pelejarei por vós e vós vos calareis, porque às vezes perante a perseguição, perante os faraós da vida, os problemas, as perseguições, aquilo que insiste em nos assolar, em nos perturbar, em lutar contra os nossos sonhos, projetos, está vindo atrás de nós. Aonde nós vamos, há uma perseguição, seja ela espiritual, seja física, e o povo de Deus se agita, o povo se, né, fica ansioso, perturbado muitas vezes, e cede à murmuração, e cede à reclamação. E Moisés estava ali ouvindo, né, o povo e clamando a Deus, mas
Moisés disse para eles, não tenham medo, lá no versículo 13 do capítulo 14, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão, né, os egípcios que hoje vêm, porque o Senhor estava indo pelejar por eles. E o versículo 14 vai dizer que o Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se, né? Porque vocês estão clamando, porque Moisés foi clamar e Deus disse, por que vocês estão clamando? Diga ao povo que ande, diga ao povo que marche em direção à terra que eu prometi. Então, muitas vezes nós vamos estar encurralados, né? Nós vamos estar entre o faraó e seus cavaleiros e seus cavalos, todo aquele exército numeroso de homens armados, né? Com cavalos, com carros de guerra, e nós a pé, sem espadas, né? Mas, eles estavam ali sem espada, mas eles eram o povo de Deus, eles tinham a palavra, eles tinham a promessa, eles tinham a proteção de Deus. Amém, irmãos? Amém. Vai parecer que nós não estamos com nada, né? Estamos encurralados entre o mar e o exército de Faraó. Mas a gente tem que colocar a nossa fé em ação. Porque Deus falou, vai, Moisés, diga para esse povo que eu vou pelejar por eles, que eles apenas se calem, fiquem quietos, que eles se acalmem e seguem em frente. Não é para retroceder, é para ir para frente. Tá encurralado, né? Eles estavam exatamente encurralados. Mas Deus disse para Moisés, segue em frente. Diga ao povo que use a sua fé, coloque a sua fé em ação e confie em Deus, porque Ele pelejará por vós. O povo teve que confiar no poder de Deus, que Deus era poderoso para pelejar, para lutar as guerras, a guerra que eles estavam passando, a perseguição que eles estavam passando. Então, meu amado, se você está sendo perseguido, né? Porque o povo de Deus, essa história é muitos anos atrás, milhares e milhares de anos, mas o povo de Deus permanece da mesma forma, né? Sendo perseguido por faraós. Tem faraós da vida aí que implica, que persegue, né? Que aponta, né? Que é idólatra, que não teme a Deus, que não conhece o Deus dos israelitas, que é o mesmo Deus nosso hoje. Deus permanece o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Amém. E para sempre será o Deus do povo de Deus. Então, mas tem pessoas, tem faraós que não temem a Deus. E Faraó não temia a Deus. Faraó perdeu a vida ali, naquele combate, naquela guerra, porque o Senhor estava pelejando pelo povo dele. E em momento algum, Deus deixa de pelejar por nós, Deus deixa de lutar as nossas guerras. Talvez Deus esteja em silêncio com você, mas hoje Deus te diz, eu pelejarei por você. Eu pelejarei por sua casa, eu pelejarei pelo seu ministério, eu pelejarei por sua vida, por tua casa, por tua família. Mas cale-se, aquiete-se, acalme, não seja ansioso, não seja ansiosa. Deus disse a Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei e eu te abençoarei, serei contigo, te abençoarei aqueles que te abençoarem, mas te amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E Deus era com Abraão, então quando Deus é com alguém, Ele é com alguém. Quem te abençoa será abençoado, mas quem te amaldiçoa será amaldiçoado. E nós vemos isso nesta palavra, né? Mas o povo teve que andar por fé, o povo tem que colocar a fé em ação, confiar no poder de Deus, para que Deus lutasse e vencesse aquela batalha, que não era contra o povo de Deus, mas sim contra o próprio Deus, né? Então, nós precisamos dar lugar a Deus, nós precisamos colocar nossa fé, precisamos ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque sem fé nós vamos nos entregar e nós vamos perder a guerra, perder a batalha, né? A guerra quem vence é Deus. Então nós precisamos apenas confiar. O que Moisés diz? Confie, porque esses egípcios que vocês estão vendo hoje, essa perseguição que vocês estão vendo hoje, vocês não vão ver mais. Amém? Vamos profetizar em cima da palavra, amado.
Talvez esse problema, essa perseguição, essa implicância, essa oposição que você está vendo hoje, amanhã você não verá mais. Porque o Senhor vai pelejar por você. Amém. Receba essa palavra profética, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Vós, deixe Deus agir por você, deixa Deus mostrar o poder dele, que é com o povo dele, que é com aqueles que confiam nele. Porque sem fé, meus irmãos, sem fé nós não vamos na esquina. Porque tem situações, problemas e esta perseguição contra o povo de Deus. Porque Faraó não tinha como descrever, né? Faraó ali, diz a palavra, os egípcios com todos os carros e cavalos de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria saíram em perseguição aos israelitas e alcançaram quando eles estavam acampados à beira-mar. Então tinha um arsenal, né? Era um exército poderoso. Faraó tinha poder para perseguir, tinha condições de perseguir, mas maior é aquele que luta a favor do povo de Deus. Amém, amados? Amém. Que nós possamos não olhar para as condições, né? Porque a palavra diz que nós temos que confiar no nosso Deus. A palavra diz que nós temos que confiar no nosso Deus, confiar no poder de Deus, para que Ele peleje por nós, para que Ele vença por nós. Então deixe Deus pelejar por você. Deixa Deus pelejar por você. Amém? Amém. Vamos declarar que essa guerra não é nossa, que essa guerra é de Deus. Declare aí, essa guerra não é minha, essa guerra é de Deus. Amém, amados? Amém. Vamos declarar o Salmo 91, um salmo de livramento, de proteção. Deixar que a palavra de Deus renove a nossa fé, porque a nossa fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Né? Vamos declarar o Salmo 91, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará na sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito para te guardar e te proteger em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece com o teu pé em pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei, lhe mostrarei minha salvação. Amado Deus e poderoso Pai, assim como o Senhor abriu o mar para o teu povo passar, Pai. Abre, Pai, todos os caminhos, tira do caminho do teu povo, tudo aquilo que está impedindo a passagem deles, tudo aquilo que está se opondo. Se tem alguém aqui encurralado com algum problema, com alguma perseguição, alguma situação, Pai, que ele se vê num beco sem saída, se vê encurralado em nome de Jesus, Pai. Vai abrindo as portas, vai abrindo o mar, vai abrindo caminho para que o teu povo passe, Pai, em terra seca, com os pés enxutos, que o teu povo passe, atravesse em calma, com muita tranquilidade, porque a tua palavra diz que o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Então essa guerra não é nossa, essa guerra é de Deus. Em nome de Jesus Cristo, abençoe cada vida que aqui está, repreende a fúria do inimigo, repreende toda a oposição, toda a perseguição, todo o levante, repreende esse demônio da inveja, repreende todo o mal contra a vida dos teus filhos e filhas e abençoe o nosso dia e que nós possamos nos levantar em fé, colocar nossa fé em ação e confiar no poder de Deus, confiar que Deus é quem luta e vence as nossas batalhas em nosso lugar. Então que nós não venhamos a nos cansar, nós não venhamos
a confiar e esperar pelo Senhor, para que o Senhor dê o livramento, para que o Senhor vença em nosso lugar, em nome de Jesus Cristo. Pai, guarda essa casa, essa família, essas crianças, esse idoso, esse adolescente, repreende todo o laço de Satanás, repreende toda a fúria do inimigo contra a vida, contra os projetos, contra os sonhos, contra os ministérios, Pai, em nome de Jesus. Abençoa os projetos, os sonhos, e que nós possamos ser mais que abençoados, e aqueles que amaldiçoam, aqueles que perseguem, em nome de Jesus ficarão para trás. Nós não veremos mais tudo aquilo que nos oprime, que nos cansa, que nos faz, Senhor, perder a esperança de dias melhores. Em nome de Jesus Cristo, todo mal cai por terra agora, em nome de Jesus. Traga paz, harmonia, saúde e vida em abundância ao teu povo, em nome de Jesus Cristo, e que o leão da tribo de Judá peleje por nós, em nome de Jesus. Amém, Amém. e amém. Amém, amados? Fica na paz do Senhor Jesus e nós voltamos amanhã.